com vocês sobre o Wagner Leonardo, né? A informação aqui do portal Central do Vitória que falou sobre esse rumor. O Vitória recebeu umas propostas, né, que passariam da casa de 20 milhões de reais pelo Wagner Leonardo e pelo Dudu, porém o clube não tem interesse em vender nenhum dos atletas, né? Então, assim, notícia interessante, até porque pelo menos o Vitória renovou o contrato com o Wagner Leonardo, que vai até o final da temporada de 2025, né? Então tá bem protegido nessa questão financeira com o zagueiro que jogou muito bem nesse ano. Vocês vão lembrar que até teve especulações, né, de que ele poderia ir para alguma equipe aqui do futebol brasileiro, da Série A, ou até mesmo de algumas equipes do futebol português, que teve especulações na época, mas a tendência é que ele realmente siga nesse primeiro ano de Série A, que eu acho que é fundamental, até porque eu acho que ele pode se valorizar, né? 24 anos de idade, foi comprado aí junto à Portimonense. Nesse ano, 35 jogos, e mesmo sendo um zagueiro, marcou 5 gols, teve uma das melhores notas no site SofaScore nessa última campanha, né, da Série B. E vale destacar, ele sempre foi visto com bons olhos, ainda mais por ser um zagueiro canhoto, né, tem uma altura boa aí também, 1,84 m, e já teve passagens em vários times no Brasil, tirando o Náutico em 2021, quando ele começa muito bem. Ele nunca teve uma sequência realmente muito grande em nenhum time brasileiro, né. Ano passado ele jogou no Cruzeiro, que é o time que eu torço, e mesmo assim eu via que ele era um bom jogador, mas ele acabou tendo alguns problemas físicos bem na hora que ele estava sendo titular e depois nunca mais voltou. 6 jogos e 1 gol marcado pelo Santos em 2021, 23 partidas e no caso o Santos pediu ele de volta do Náutico, porque ele começou muito bem aquele ano com 16 jogos, mas pediu a volta do jogador justamente por conta dessa necessidade para a zaga e ainda assim não conseguiu jogar com muita frequência. E no Vitória foi o primeiro time que ele conseguiu jogar com uma frequência maior, vindo do Portimonense, um jogo só nesse ano, e chegou então para o Vitória, na teoria, né, de graça com esse empréstimo, mas depois teve a compensação financeira, que sinceramente foi um valor bem baixo, né, comparado ao potencial que pode vender o Wagner Leonardo. Até olhei aqui, de acordo com alguns sites, o valor dele de mercado hoje é na casa dos 5, 6 milhões de reais, que eu discordo, acho que no mínimo 15, 20 milhões para negociar o jogador é um valor justo, né? Mas essas duas propostas por esses dois jogadores que passariam então dos 20 milhões de reais, né? Poderia ser algo nesse sentido. Com certeza o valor mais alto, né, do Wagner Leonardo, obviamente, e o Dudu, que tem aqui também a mesma idade, 24 anos, volante de 1,86 m. Nesse último ano, então, 20 jogos, no caso, foi adquirido junto à Volta Redonda, que emprestou o jogador e fez uma ótima reta final da Série B. Dudu realmente teve um bom desempenho. Nesse ano, pelo Volta Redonda, já teve 17 jogos e 1 gol. Anteriormente a isso, passou aí no Ferroviário, em outras equipes aí como a base do Santos, base da Portuguesa Santista e também do Atlético Paranaense. Nos últimos jogos aí na Série B, pelo que eu vi aqui nas últimas, no total, né, 10 partidas, todas na condição de titular ou entrando, né, no decorrer da partida. Então são dois jogadores que eu manteria sim para o ano que vem, até porque é importantíssimo manter essa base, já que dificilmente deve chegar reforços que, por exemplo, o Dudu caiu a produção. Com certeza, se for para chegar um novo jogador, vai ser só depois do campeonato estadual, quando uma verba maior, né, vai ser destinada aos clubes para a disputa da primeira divisão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Você acha que vale a pena? Quantos milhões seria o mínimo, né, para negociar? Com vocês quero trazer essa informação, que eu vi lá no Central do Vitória, e vai os créditos aí para o jornalista também, né, que publicou dessa informação de que 3 atletas africanos foram oferecidos para a equipe então do Vitória. O Luiz San Martin, que ele já acertou várias informações recentes do Leão nesses últimos dias, Ele falou o seguinte: 3 africanos foram oferecidos ao Vitória, um defensor e 2 jogadores de ataque. São jogadores, né, já experientes e com rodagem em outros continentes, né? O Ítalo Oliveira, do Arena Rubro-Negra, falou sobre isso na live dessa noite. Infelizmente eu ainda não tenho os nomes, né? Ele aí comentou então nesse último dia 20, às 10h30, né, que foi essa publicação dele falando então sobre essas opções para o Vitória no próximo ano, que não necessariamente são jogadores, por exemplo, que estão no futebol africano e que seria difícil, né, de ter um scout, um olheiro para analisar se seriam boas opções ou não. São jogadores que possivelmente já passaram, né, no futebol europeu e que estão livres no mercado, que poderiam chegar, sendo uma opção para a zaga, um zagueiro mesmo, e 2 opções para o ataque, que não ficou definido se é um centroavante, se é um ponta, enfim, mas que eu acho que é um movimento natural para os próximos anos ter mais jogadores africanos, né, vindo para o futebol brasileiro, que eu sou totalmente a favor. Acho que tem excelentes opções, né, que às vezes estão ali em alguns times da França, da Bélgica, que hoje no Brasil, ainda mais nos times na primeira divisão, tem pago muito mais, né, do que algumas equipes intermediárias do futebol europeu. Então acho que pode ser um mercado bem mais atrativo nos próximos meses para os times brasileiros e também para os jogadores africanos, que tem muitas boas opções e alguns que já passaram por vários clubes, né, da Europa. Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo uma opção que, na minha opinião,
faz sentido, né? Porque é um atleta que está livre, é africano que está livre no mercado, passou por vários times gigantes do futebol europeu. E será que esse atleta interessaria? Lembrando que não tenho confirmação se é esse mesmo nome ou não, mas eu vou listar aqui essa opção de zagueiro só para não deixar vocês na mão, né? E será que tem mais atacantes? Então fica aqui até o final do vídeo. Bom, o que eu quero falar então aqui sobre uma opção para zaga, né, que é o Sakho. Aí essa é a pronúncia do nome dele mesmo, tá? Que é um francês e senegalês, que é um zagueiro de 33 anos, que pelo que eu vi aqui, ó, está livre no mercado depois de terminar o seu contrato com o Montpellier, lá no futebol francês, tá? É um zagueiro que eu até pensava que já tinha aposentado, né? Porque eu lembro dele há muitos anos, tanto no PSG quanto no Liverpool. Ele é um zagueiro aí que tem 1,87 m de altura, surgiu na base do PSG, né? Pra você ter ideia, nunca nem jogou no futebol africano, desde os times sub-14 e sub-15 do PSG, chegou a jogar com mais frequências nos anos de 2010, 2011, enfim, ficou no profissional do PSG 2006 a 2012, né? Basicamente, um bom tempo na equipe, e depois foi para o Liverpool, onde passou por mais, basicamente, 4 temporadas, né, pelo Liverpool, depois de ter somado mais de 260 jogos pelo PSG. No Liverpool, primeiro ano, 19 jogos e 1 gol, na temporada 2013-2014. Depois ainda jogou 27 jogos, 34, enfim, essa passagem pelo Liverpool durante 3 temporadas, um desempenho razoável, foi muito mais um reserva imediato na posição do que titular. Depois foi para o Crystal Palace, que novamente teve um desempenho parecido, ó, pelo Crystal Palace na Premier League, 20 jogos no primeiro ano, depois 27, depois 14 e no último ano 6 jogos apenas na temporada 2021. E aí, então foi para o Montpellier da França, onde jogou bem o primeiro ano dele, temporada 21-22, 32 jogos. A temporada passada, que se encerrou em julho desse ano, com mais 16 atuações e 1 gol. E aí nesse ano então, né, ele começou, né, agosto na equipe, somou só uma partida, porém deixou o clube tendo seu contrato rescindido. O último jogo que eu vi aqui dele foi ainda em setembro de 2023. Ainda não ficou, no caso, não teve uma definição se ele vai realmente continuar no futebol europeu ou não, mas é um zagueiro que é africano, né, ele é senegalês, que está livre no mercado. Tem essa dupla nacionalidade, né, senegalês e francês. Eu acho que poderia, quem sabe, ser um alvo. Enfim, não seria fácil, seria um cara aí que nunca jogou fora do futebol europeu. Tem essa questão aí também, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer, né, sobre o jogador? Será que poderia ser um bom complemento? Será que não? Deixa aqui embaixo que eu tô curioso para saber. Bom, para terminar, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre algumas opções de reforços para o Vitória no ano que vem. Não que o Vitória tenha interesse nesses jogadores e tudo mais. Vou trazer aqui uma lista, na minha opinião, que poderiam chegar, inclusive como uma forma de presente, né, de Natal aí para a torcida no ano que vem. Boas opções de olho nessa volta à Série A do Campeonato Brasileiro, com algumas peças do futebol sul-americano, enfim, vou trazer aqui nesse vídeo de hoje. Primeiro que eu quero começar falando aqui com vocês é um atleta bem promissor. Esse aqui eu não acho que é tão viável assim, só se o Vitória quiser realmente tirar o dinheiro do bolso, né? Que é o Anderson Duarte. Apesar desse nome, né, Anderson Natanael Duarte da Silva, não sei se ele é brasileiro, mas aqui mostra que ele é uruguaio, que joga pelo Defensor do Uruguai e foi muito bem, né, nesse ano e também na Copa do Mundo Sub-23 com a seleção uruguaia, que foi campeão. Ele jogou aí, então 7 jogos e marcou 3 gols, tem um valor de mercado hoje de 10 a 15 milhões de reais. Pelo Defensor no time profissional também tem se destacado, ó, o jogador que tem 19 anos apenas, 26 jogos, 8 gols nessa atual temporada. Ano passado também com 18 jogos e 1 gol marcado. Pode jogar aí de ponta esquerda, meio ofensivo, 1,75 m. Eu acho uma opção que é aquele seguinte, né? Para ficar de olho no mercado. Não sabemos qual que vai ser o movimento do Vitória. Eu não vou listar aqui só jogadores de 35, 36 anos no vídeo, né? Que eu não acho que seja o foco do Vitória para o ano que vem nessa volta à Série A, mas eu acho que tem boas opções, não o Anderson Duarte em si, né? É muito mais para mostrar assim algumas opções do futebol sul-americano que tem boas peças, seja no futebol uruguaio, diria que no argentino também, alguns do futebol chileno, colombiano, tem sim boas opções e, enfim, acho que o Vitória com certeza está atento, né, ao mercado. Inclusive já trouxe recentemente um vídeo de um colombiano que interessa ao clube. Quando terminar aqui esse, eu deixo na tela final para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui, ó, de 53 mil inscritos, que é a nossa meta até o final desse ano, tá? Faltam um pouco menos de 400 inscritos no canal. Certamente, se você puder deixar seu like e se inscrever, nos ajuda bastante a